E a polêmica do momento é sobre o HCTR11, que não para de cair. Muitos investidores, muitos cotistas estão assustados, sem saber o que está acontecendo. Então, vamos tratar sobre isso nesse vídeo e verificar o que de fato está acontecendo, se isso pode ser um prejuízo, se é hora de vender esse fundo imobiliário ou não. Vamos entender o caso, vamos entender o que está acontecendo e aí sim, após entender, a gente pode verificar, dar uma opinião sobre o que fazer. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer, dá aquele like para ajudar a compartilhar esse vídeo, mostrar o YouTube, mostrar para mais pessoas, e assim a gente vai formando aí uma grande família, ajudando outras pessoas na sua caminhada. Basicamente, começou a surgir aí diversos noticiários sobre o HCTR11 e a gente já pode observar que no dia de hoje já teve uma queda aí de mais de 2%, tá? Se a gente coloca aqui em 5 dias, uma queda de mais de 9%. Em um mês, uma queda de mais de 13%. É sim uma queda considerável, então a gente precisa buscar entender. Então vamos analisar alguns dados, tá, do HCTR11. O seu dividendo anual está na casa aí dos 18%, é um baita dividendo. O que você precisa entender é que o HCTR11 é um fundo imobiliário do tipo de papel, ou seja, ele investe ali em dívidas imobiliárias e ele já tem por si só um nível de risco maior. Então, você, investidor, precisa entender isso. Agora, o mais importante que você precisa saber é que você não deve ter muita concentração nesses tipos de fundos imobiliários. Você pode utilizar ele apenas para dar um upgrade aí nos recebimentos de dividendos. Então, analisando aqui os dados, a gente pode observar aí que o PVP dele atual está na casa dos 0,71, ou seja, está com aí cerca de 29% de margem de segurança, ou seja, de desconto. É como se você comprasse o patrimônio dele, o valor de mercado, por 29% de desconto. O seu último rendimento foi o menor aí esperado pelo mercado, que foi R$ 1, sendo que esse fundo imobiliário vinha pagando na casa de 1,10, tá? A gente pode observar aí que janeiro foi 1,10, do ano passado foi 1,10. Então, ele vinha aí nessa média de altos dividendos, 1,75, 77, 1,50, depois veio se mantendo em 1,10. Então, isso era o esperado para os investidores. Então, a partir do momento que esses dividendos vieram a cair, as cotações também vieram a cair. Por quê? Vamos entender isso um pouco mais para frente. Surgiram aí alguns fatos que contribuíram com isso, mas que não tiveram tanto impacto. Esse fundo imobiliário fez 2 emissões de cotas em um curto período de tempo e isso soou de forma negativa para o mercado, não teve tanta adesão, tá? Então aqui a gente vê o histórico de rendimentos e o patrimônio líquido aí do fundo continua crescente. Se a gente agrupa por ano, a gente pode observar que está crescendo, isso é um ponto positivo. Bom, então vamos ao fato relevante que saiu essa semana pela administradora. Então aqui ela coloca que, ressalta que nem a administradora, nem o fundo figuram como parte aí de qualquer ação, denúncia ou quaisquer demais medidas adotadas que estão sendo conduzidas diretamente pelo gestor. Você ainda não sabe, a notícia que segue rolando, né? Teve busca e apreensões aí de materiais nas sedes da Suno, de alguns analistas também. Então, devido a uma medida, a uma ação judicial que foi promovida aí pelos gestores, tá, do HCTR11. Então, aqui nesse fato relevante, a gente já pode observar que a administradora está dizendo o quê? Ó, o fundo não tem nada a ver com isso. Quem está movendo essa ação, essa denúncia, é a gestora que foi contratada para fins de prestação de serviço. Tá? Então, aqui ela já está tirando o corpo fora. Então, mais aqui abaixo, eles vêm explicando o que aconteceu. Lá em abril de 2022, a B3 enviou um ofício questionando se a Vortex teria conhecimento de algum fato que pudesse justificar as oscilações anormais verificadas aí na negociação das cotas do fundo, o que foi objeto de comunicado
lá em 14/4/2022. Então, teve essa oscilação anormal, a B3 queria entender se ela tinha conhecimento disso, e aí o que os gestores colocam? Que após longa e criteriosa apuração realizada pela Equitare, foi possível identificar indícios da existência de uma campanha ilícita promovida nas redes sociais, aplicativos de mensagem e outros meios contra o HCTR11, a partir de publicações de determinados influenciadores digitais que traziam insinuações inverídicas e enganosas, carregadas de alarmismo a respeito do fundo. Não por coincidência, esses ataques ocorreram durante o período de silêncio da oferta pública de cota do fundo, ocasião em que a gestora não poderia rebater as acusações de imediato. Beleza, até aqui tudo bem, mas tem um grande ponto de interrogação aqui. Por que só depois de 10 meses que eles emitem esse comunicado e, na verdade, foi um fato relevante bem breve, né? Eles não se aprofundaram mais sobre o real motivo, o real embasamento ou de que tem afirmações de provas, tá? Então, eles levaram aqui 10 meses. Tais publicações impactaram o volume de negociação, variação do preço do ativo, valor de mercado da cota do fundo. Então, o fundo, sim, teve uma oscilação aí só no preço da cota de mais de R$ 13. E para proteger o interesse da base do cotista, o HCTR assume exclusivamente todo e qualquer custo relacionado a essa medida. Então, basicamente, foi isso que eles alegaram. Então, eles disseram que, em cumprimento a uma decisão judicial promovida em ação de produção antecipada de provas, foi realizada busca e apreensão de material em endereços residenciais e comerciais de determinados suspeitos. Bom, vamos entender o que é essa decisão judicial de ação de produção antecipada de provas. Vim aqui no Dr. Google, tá? E aqui no TJ, Distrito Federal e Territórios, tem aqui o artigo 318, tá? Que diz que a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Em resumo, eles estão dizendo que, bom, a gente não tem prova de fato, né? Mas nós suspeitamos, então a gente quer apurar isso porque pode ser que realmente não tenha acontecido nada, nenhuma manipulação de mercado. E agora a gente vai no relatório gerencial. Por quê? A gente precisa entender se a base do fundo, se os fundamentos do fundo mudaram, para você aí sim decidir se é hora de vender esse fundo imobiliário mesmo no prejuízo ou não, ou se é uma oportunidade para você aportar mais aproveitando esse desconto. Então, no relatório gerencial, o mais importante, principalmente, é você sempre ler o comentário do gestor, porque ali ele vai passar a visão e as estratégias, o que vai ser feito com o fundo, tá? Então, aqui eu destaquei alguns pontos importantes. Hoje, 100% dos CRIs em carteira tem proteção contra a deflação, tá? Que foi um dos problemas aí na maioria dos fundos imobiliários do tipo de papel, devido à deflação que nós tivemos no ano passado. E ele diz que, devido a esse cenário, na época optou-se por uma estratégia mais conservadora de antecipar a redução dos dividendos em agosto de 2022 e utilizar a reserva de lucros nos demais meses de forma a manter uma distribuição estável de 1,10 por cota e, assim, contrabalancear os efeitos da deflação no resultado. Então, aqui eu já tiro algumas conclusões. Muitos investidores investiram no fundo somente pelo dividendo, viram que o dividendo começaram a cair, ficaram com medo e venderam no prejuízo. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Resultado positivo, tá? 24 bilhões aí, e foi distribuído 24 bilhões 293 milhões 623 mil reais somente aí de dividendos, pagando aí 1,10 por cota. Então aqui, ó, foi retirado da sua reserva de lucro 130 milhões de reais para poder manter aí esse 1,10 no mês, tá? De dezembro. Isso aqui está sendo referente ao mês de dezembro, que foi o último relatório gerencial, sendo aí o dividend yield de 0,91% mensal no mês de dezembro. Tipo de ativo: maior concentração, 78% em CRIs,
e o seu indexador está mais concentrado 90% em IPCA mais 10,3%, tá? Então, totalmente protegido aí pela inflação. Sobre fundos imobiliários, tem maior exposição no XBXO11, e aqui a gente pode ver os segmentos que esse fundo imobiliário investe. A maior concentração está em multipropriedade e hoteleiro. Por si só, já tem um risco mais alto, tá? Mais elevado. Então, é uma carteira bem diversificada, tem muitos CRIs, tá? E todos eles aí, a grande maioria indexado a IPCA, poucos ao IGPM, e o gestor diz que, a princípio, nada mudou, está tudo normal aos pagamentos dos CRIs, tá? Tudo conforme previsto. E aqui é os fundos imobiliários que o HCTR tem em carteira, tá? E em caixa possui 0,76%. Então, até aqui tudo bem, tá? Nada mudou aqui de acordo com os comentários dos gestores, a gente também precisa ver o relatório mais atual, porém eles optaram aí por uma estratégia mais conservadora, tirando um valor da sua reserva de caixa para manter os dividendos. Por quê? Para manter dinheiro em caixa caso viesse a ocorrer mais e mais períodos de deflação. Então, nos fundamentos em si, de acordo com o relatório, nada mudou, continua a mesma coisa. Para quem é cotista do fundo, em relação aos fundamentos, ao que está no relatório gerencial, não temos o que se preocupar. O que acontece de fato, na minha visão, é que muitos investidores, principalmente iniciantes, viram ali que os dividendos não paravam de cair do ano passado para cá, e aí vieram fazendo as suas vendas, vendendo no prejuízo. E agora, com esse motivo que apareceu, né, dessa polêmica aí, foi só um impulso para aqueles investidores começarem a vender cada vez mais. Então, pressionando o preço a cair, a baixar cada vez mais. Então, em relação a fundamentos, não mudou nada. Se tem carteira, eu vejo como uma boa oportunidade para fazer o rebalanceamento, comprando barato. E para aqueles que não possuem esse fundo imobiliário em carteira, mas está buscando diversificar, pode ser também uma boa oportunidade, desde que respeite aí o equilíbrio da sua carteira, não tenha tanta concentração nesse fundo. Então, se você estava se perguntando se deve vender ou não, eu aconselho que acompanhe o caso mais de perto, espere o próximo relatório gerencial e, se mudar alguma coisa drástica ali nos fundamentos, dívidas, se vier algum CRI entrar em falência, vier impactar muito o resultado do fundo, aí sim você pense e tome uma decisão, talvez de sair do fundo. Mas até o momento eu não vejo isso como algo muito extremo, muito relevante. A queda sim foi considerável, mas é a oferta e demanda. Então, tem pessoas que começam a vender, a cotação vai cair. A partir do momento que começa as pessoas querendo comprar, a cotação vai subir. Mantenham a calma, nunca tome decisões precipitadas. E lembre sempre de analisar o fundo imobiliário antes de investir. Não siga a manada, aprenda a analisar o seu próprio fundo imobiliário. Tem vídeo aqui no canal ensinando como investir em fundos imobiliários, como analisar, como precificar o fundo imobiliário. Então, vai lá, assiste. Vou deixar os links aqui na descrição, assiste. E vou deixar aqui um breve recado. Dia 27 eu vou abrir as vagas para a próxima turma do meu curso Geração de Milionários com Fundos Imobiliários, mais conhecido como GMF. Então, se você quer aprender o passo a passo ali, montar uma carteira segura e ter acesso a ferramentas que eu utilizo para gerir minha carteira e ter o maior controle, maior assertividade, já acessa lá o meu Instagram, @jcarlosms, com 2L, já segue lá para ficar por dentro e vai lá tirar as dúvidas, trazer temas para trazer aqui. Então, se você quer aprender mais, se tornar um investidor profissional, de saber gerir o seu dinheiro, essa vai ser a sua grande oportunidade.